Olá, queridos, bem-vindos a mais uma Jornada para Dentro de Casa, esse projeto que nasceu para trazer mais autoconhecimento, sabedoria e cura para casa de vocês. E o papo de hoje é com o querido André Elkind, ele que é um estudioso e um especialista em liderança consciente. Ele vem trazer para a gente ferramentas e muita informação de como ressignificar a nossa relação com o trabalho. Então vem com a gente, tá só começando, é um prazer ter você aqui. E aí, meus amores, estou aqui com o André Elkind, querido, que vem contar para a gente sobre liderança consciente. Estou muito feliz com a sua presença aqui e trazer mais conhecimento, mais ferramentas, mais luz para a vida de quem está vendo a gente, das pessoas que a gente tanto ama. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que me sinto feliz e honrado com o seu convite, com essa nossa parceria. Feliz de estar aqui trocando com vocês que estão assistindo, né? Quem está assistindo e vai assistir futuramente esse papo. É um prazer, Paula, um prazer. Acho que vocês têm um propósito muito lindo de trazer as pessoas para um lugar em si, num lugar especial. Né? Isso é muito rico, né? Muito rico. Não, acho que a gente tem. Eu sou muito feliz também com essa escolha, né? Com as minhas jornadas que me levaram para essa jornada de querer trazer mais esses lugares incríveis do mundo, junto com muito conhecimento, para que todo mundo tenha acesso, para que a gente consiga cada vez mais acessar lá dentro, em lugares que ajudam e aceleram esse processo, né? E a gente, para aqueles que não sabem, eu e o André, a gente já tem até tava com uma viagem já programada para esse ano, né, André? Lá para nossa Sim, Amazônia, que agora está um pouquinho on hold aqui para a gente fazer, mas com certeza vai sair em breve aí. E vai sair. Na hora certa estaremos lá. é lindo, vai ser lindo, assim, e o André, ele tem essa paixão pela meditação e essa meditação como transformação, né, de toda a sua vida. E eu vou querer, assim, acho muito legal a gente trazer todos esses elementos do que construíram a sua jornada e como que você agora busca no seu propósito querer trazer mais paz para todo mundo que entra em contato com você. Então é muito linda, o seu propósito é muito lindo e eu partilho desse propósito e me sinto também muito honrada com a sua presença. E bora lá para a nossa jornada para dentro de casa, que é o que podemos fazer por enquanto. É E, verdade. e vamos, querido, eu queria já começar perguntando para você: o que é liderança consciente? O que é uma liderança consciente nos tempos de hoje? Assim, como... É uma pergunta ampla e profunda, mas eu vou responder. Eu acho que na medida do que a gente pode abordar aqui para não ficar muito longo também o papo e a gente poder falar de outras coisas. Mas liderança consciente é um conceito, né, que eu me interessei em incorporar no trabalho. É um conceito que já existe há algum tempo, né, principalmente nos Estados Unidos, onde eu passei 12 anos da minha vida. Mas não é um conceito que tenha um engessamento, né? É um conceito onde cada pessoa que trabalha com liderança consciente vai construindo o seu, uh, o seu, o seu, os seus pilares, né? E eu acho que eventualmente isso pode ser engessado, provavelmente será engessado, né? Como a maioria das coisas são em algum momento, mas eu prefiro trabalhar com liderança consciente, né, da forma que eu enxergo, né, como mais importante e estou sempre estudando e procurando entender como adaptar
né, a liderança consciente nas situações. Mas na liderança consciente que eu desenvolvi, eu trabalho com 5 pilares e 5 hábitos. Vou falar dos hábitos primeiro, que são mais fáceis, mais práticos, são coisas práticas. O primeiro hábito, ele é o hábito da gente praticar meditação e ou respiração, técnicas de meditação e ou respiração. Todos esses hábitos eu sugiro que sejam diários, né? Então, praticar uma técnica de meditação e respiração e ou respiração diariamente. A gente ter uma boa noite de sono diariamente, né? Então, a pessoa que não tem uma boa noite de sono diariamente, ela precisa trabalhar isso de alguma forma, né? Se ela praticar a meditação diariamente, por exemplo, ela vai atingir um sono melhor, né? Não é a única maneira, mas uma das maneiras, e é uma maneira que eu sei que funciona, é a técnica que eu uso. Alimentação saudável, né? Que a gente possa se alimentar bem diariamente, que a gente possa se alimentar preferencialmente com alimentos feitos no dia, né? E que a gente minimize ao máximo o uso de alimentos industrializados, né? Dentro das possibilidades de cada pessoa, lógico, né? E por último, dentro do conceito da alimentação saudável, se possível, dentro das possibilidades, que esses alimentos sejam alimentos orgânicos, sem veneno, né? Que a gente também tenha a possibilidade de fazer algum tipo de exercício diariamente, algum tipo de atividade física, né? E quando eu falo exercício, atividade física, eu não estou falando de ser um atleta, né? Não é isso. A gente não precisa ser um atleta e ter a nossa profissão, né? A profissão do atleta é ser atleta, então ele vai ser atleta, tudo bem. Ele vai fazer muito mais exercício do que a gente, né? O meu trabalho é com liderança consciente, gestão do estresse, então a meditação faz parte da minha vida. Eu medito, né, muito mais tempo do que eu recomendo que as pessoas meditem. E tudo bem. Então, fazer algum tipo de atividade física, né? Pega meia hora do seu dia, caminha, faz alguma atividade, pode ser com o próprio corpo, né? Uma atividade que você use o peso do seu próprio corpo, exercícios no mesmo lugar, né? Um espaço até pequeno, você pode fazer alguns exercícios com o peso do próprio corpo. Então, algo para movimentar o seu corpo, né? Yoga, por exemplo. E por último, mas não menos importante, né? A gente cultivar as nossas relações afetivas. A gente dar importância a manter as relações afetivas vivas, né? E não se isolar. É claro que isso é muito mais fácil, né, pré-pandemia, né? Na vida pré-pandemia, isso acontecia com mais facilidade, porque a gente estava muito mais fora de casa do que hoje em dia, né? Mas que a gente aproveite a tecnologia para isso, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Para a gente ter trocas também virtuais, né? Trocas importantes, trocas que tenham um significado emocional importante para a gente, afetivo, né? Então você está em contato com alguém importante para você, com alguém que você tenha um afeto, né? Uma proximidade, né? E aí a gente fala do círculo desde o círculo mais próximo, né, da nossa família, até os amigos, né, o círculo mais distante. Então esses 5 hábitos, eles formam um pilar aí que envolve a pessoa, né? E a partir disso,
É a partir daí que a pessoa pode se tornando cada vez mais um líder, uma líder consciente, né? Quando a gente usa a palavra líder ou liderança, a gente está falando de você estar envolvido com com algum grupo de pessoas, né? Você está ali lidando com outras pessoas regularmente no seu trabalho, por exemplo, né? Esse é o conceito que a gente tem de liderança na sociedade, né? E eu parto do princípio que a gente tem que ser, né? A gente é sempre uma liderança para a sociedade como um todo, né? De novo, desde dos círculos de amizade, família, até mais próximos, até os mais distantes, né? Nós somos sempre um exemplo, né? Então, não importa, a gente está sempre sendo um exemplo, não importa o que você esteja fazendo, né? A não ser que você esteja sozinha, né? Você está sendo um exemplo para alguém que está com você te observando, né? E isso, para mim, é um fato, né? Não que a gente deva viver com essa preocupação mental, né? Ah, estou sendo um exemplo aqui, eu tenho que ser. Não, muito pelo contrário, né? Eu chamo atenção justamente para que a gente esteja em contato conosco, para que a gente esteja em contato com se observando, né? Para que a gente faça um trabalho de autoobservação, não a partir da preocupação do julgamento do outro, mas a partir de um lugar onde a gente esteja mais interessado em entender o que a gente está sentindo de verdade, né, a cada momento. E isso vem com naturalidade, né? Isso vem como consequência das nossas das práticas dessas ferramentas de autoconhecimento, né? E aí eu já estou fazendo aqui uma transição para esses 5 pilares, né? Que o primeiro deles é o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento envolve principalmente o meu trabalho com meditação, com respiração, mas quando eu levo esse trabalho para grupos, eu levo também outras ferramentas, né? Dependendo do contexto, né? Então, dependendo da demanda que eu tenha, eu posso levar outras ferramentas de autoconhecimento para trabalhar com pessoas, né? Então, por exemplo, né, eu faço um atendimento de gestão do estresse, que é um atendimento individual, né, para pessoas que percebem um nível de estresse maior na vida delas. Então, uma ansiedade maior, uma dificuldade de lidar com situações específicas, né, uma constante um constante surgimento de medo ou né, ansiedade é muito comum, ou raiva, né, enfim. Então, é um trabalho de autoconhecimento também, né, onde eu trabalho a presença, onde eu trabalho a autoobservação, né. Então, o autoconhecimento é o pilar, o principal pilar desse meu trabalho. Depois eu tenho, são 5 pilares, né? O segundo pilar é a autorresponsabilidade, né? A gente, independente do que a gente esteja fazendo, independente da relação que a gente está tendo, daquela transação, daquela troca que a gente está tendo, né? Como a gente está tendo agora, por exemplo, né? Uma troca, uma conversa, você me convidou para a conversa, eu achei legal a conversa, então eu trago uma responsabilidade a partir de aceitar, de firmar esse acordo com você, e você traz uma responsabilidade também a partir do acordo que a gente fez, e cada um precisa honrar essa responsabilidade, né? E esse honrar, ele vem a partir de uma autorresponsabilidade, né? Porque se você não tem autorresponsabilidade, de entender qual é a sua responsabilidade,
como é que você vai honrar, né? E tudo bem, tem situações que a gente encontra na vida que a gente vai falar, bom, peraí, eu não sabia, não tinha entendido que isso era minha responsabilidade, né? E isso, né, pode ser elaborado, isso pode ser conversado e tudo bem, né? Mas a partir do momento que a gente está trabalhando a autorresponsabilidade, a gente vai ter muito mais facilidade de até aceitar que a gente percebeu que houve ali um desajuste na relação. Depois eu também trago o pilar da colaboração, né? E eu uso esse termo, essa palavra, né? Eu divido ela em co.laborar, né? Laborar no sentido de trabalhar, né? De fazer, e o co de fazer junto, né? Então, principalmente dentro de organizações, né? Empresas, a colaboração ela sofre muito com a concorrência, né? Com a competitividade, especialmente em ambientes corporativos maiores, né? Especialmente ainda dentro de ambientes corporativos grandes, onde a gestão, a liderança promove a concorrência por algum objetivo talvez mais ganancioso, né? Então, essa colaboração acaba sofrendo muito, né? A importância da colaboração acaba sofrendo muito. E o olhar que eu trago, né, para a liderança é: bom, tudo bem, você está incentivando uma concorrência. Para que fim? Ok. Para, de repente, trazer mais lucro, mais receita. Beleza. Mas você talvez esteja prejudicando um resultado conjunto ainda mais forte a longo prazo por conta de um objetivo mais curto-prazista, né? Você acaba prejudicando, causando detrimentos a um possível trabalho em grupo com muito mais humanização, né? do que o foco na concorrência interna, né, na empresa. Outro pilar que eu trago na liderança consciente é um pilar muito interessante, né, que eu gosto muito, que é o pilar da lei da ação e da reação, né, que é a lei do karma. Tudo que a gente faz reverbera no ambiente, né? E se a gente for olhar pelo ponto de vista da física quântica, né? Da física, não precisa nem ser física quântica, mas a física mostra que a gente no fundo, a gente é feito de energia, né? Esse corpo aqui, ele é energia, e a gente movimenta essa energia com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, né? Com as nossas emoções, com os nossos gestos, né? Então, com a nossa fala, né? Então, esse olhar para a ação e reação, para o karma, ele vem a partir de um nível ainda mais sutil do que o agir, né? E do falar, esse nível da energia. Então, o trabalho da energia é fundamental, né? Então, eu faço aí um link direto com o autoconhecimento, né? Que vai ajudar a gente a vibrar numa energia, numa frequência mais elevada. E também trabalho questões, né, mais práticas, né? Esse awareness, né? Essa consciência de que o que a gente faz tem sim um impacto no próximo e no ambiente, né? E que isso, dependendo de como a gente faça, da forma que a gente faça, isso pode reverberar negativamente para a gente, em vários aspectos,
do ambiente corporativo, né, como um todo, pensando numa empresa. Então, a liderança, quando ela, né, toma certas decisões, ou quando ela faz certos comunicados em massa, por exemplo, né, ou quando os líderes tomam certas atitudes, isso reverbera no ambiente e causa possivelmente uma consequência negativa, ou pode causar também, dependendo da ação, consequências muito positivas, né, muito boas. E esse é o objetivo, né, de trazer o olhar para a liderança de como ela tem esse poder na mão, né, esse poder do karma, né, porque o karma ele é muito mal entendido, né, essa lei é muito mal entendida como só uma coisa negativa, mas na verdade ele é o que é, ele é uma ação, né, o karma é uma ação. O que é uma ação? Uma ação, um pensamento é uma ação, uma intenção é uma ação é uma ação, né, uma fala é uma ação. Então que essa liderança tenha esse poder de usar as ações em prol daquele grupo, né? Em prol do propósito daquele grupo, né? O que eu quero para esse grupo, o que eu quero atingir, né, em parceria com esse grupo, em colaboração com esse grupo, e como eu posso afetar positivamente a partir das minhas ações, né? E que se eu não afetar positivamente, como eu vou estar afetando, né? Se a minha ação não tem um efeito benéfico, qual seria o efeito então? Provavelmente maléfico, né? Enfim, o último pilar aí, mas também não menos importante, é um pilar muito importante, é o pilar do serviço, né, do servir. E a gente tem um conceito de servir muito muito relacionado a liderar, a liderar ser o servir, né? Que liderar é servir. Liderar não é demandar ou mandar, né? Sim, você vai fazer pedidos para pessoas realizarem objetivos, realizarem tarefas. Sim, você está ali num lugar de mostrar o caminho, né? Mas você também está ali a serviço como orientadora, orientador dessas pessoas que estão colaborando com você, né? Que estão, de fato, trabalhando juntos com você. Então você precisa entrar nesse mindset, né? Nesse mindset de que você está a serviço, né? Porque o que a gente vem aprendendo, né, ao longo dos séculos, talvez, é que quem está nesse lugar de liderança tem a palavra, né? É quem manda, né? Então é muito comum até a gente usar esse termo, né? Não, você que manda, né? Isso vem, né, desse histórico, né? Desse histórico de poder do imperialismo, né? Então eu é que mando aqui, né? Então você faça como eu falo, né? Ah, perdão. Obedece, né? Obedece, tem que nessa. É, exato. E esse formato de mandar e obedecer, ele não tem mais lugar hoje, na minha visão, na nossa sociedade, né? Nesse nível de corporativo, por exemplo, né? As pessoas, né, têm um trajeto de vida, né? As pessoas chegaram ali por algum motivo e as pessoas merecem o respeito e estão ali contribuindo para aquele propósito, colaborando, né? Estão laborando juntas, né, por um propósito que a liderança está dando o caminho. Esse é o papel da liderança. Fala, olha, nós vamos para a Amazônia agora, né? Então a gente vai para a Amazônia com o objetivo de se conhecer, com o objetivo de conhecer as medicinas, com o objetivo de conhecer a cultura. Esse é o objetivo, né? Mas
existe todo um processo nessa liderança que não é o mandar e obedecer, não é por aí, né? Que a gente vai chegar nesse objetivo. Pode ser que existirão momentos, né, nessa trajetória de chegar nesse objetivo que as pessoas que estão colaborando vão estar desalinhadas com a liderança. E se uma pessoa não está alinhada com aquele objetivo, tudo bem, talvez não seja mais o momento daquela pessoa estar naquele barco, né, que está indo para aquele lugar. Eu não quero mais ir para a Amazônia. Ok, não tem problema. A gente aqui nessa liderança decidiu que o caminho é esse. A gente vai para a Amazônia. Mas você não precisa ir para a Amazônia. E tudo bem, a gente pode continuar sendo amigos, se falando, né, e se respeitando. Então, esses são os 5 pilares que eu escolhi para a minha liderança consciente, né, para a liderança consciente da Mantri. Maravilhosos e assim cada um deles, né, na sua narrativa foi me conduzindo na construção e como todos eles são tão importantes e, e assim é uma desconstrução, né, também. Acho que as organizações são reflexo da educação, né, do nosso sistema de educação, que antigamente ele era exatamente ele procurava líderes que não estavam nesses, né, olhando para esses pilares, ou ele queria formar líderes que eram todos meio que iguais, sem a sua essência ali, sem o seu dom da liderança, sem ter muita autorresponsabilidade, era muito mais no manda, obedece. Eu vejo isso até no meu histórico escolar, mas vejo muito a partir do momento que eu comecei a olhar a fundo a educação do meu filho, como ainda a gente está nesse momento de transição, né? Que os líderes ainda são reflexo ainda de um sistema educacional antigo que ainda tem tanto poder nesse lugar que a gente está vivendo e ele está se desconstruindo ainda. Então, o seu trabalho, o seu serviço, ele é tão importante para exatamente começar a desconstruir, porque a gente só começa a ter qualidade de vida de até chegar mais longe, como você falou no começo da conversa, né? Em vez de a gente enxergar aqui o curto prazo, que eu quero conquistar mais e a minha ganância me leva até esse curto prazo, se eu entrar num lugar de autorresponsabilidade, colaborativismo, onde eu estou olhando para o karma, onde o que eu faço tem reverbera nessa pessoa e naquela outra. E se eu machucar alguém ou se eu tiver só alguma coisa muito voltada para mim só e não pensar no todo, isso não vai se pulverizar e não vai conseguir conquistar lugares maiores, né? Como colaboração mesmo, como sociedade, como um ajuda o outro e como a gente juntos tem que estar já pensando muito mais no horizontal do que, né, naquela liderança de tipo, eu sou o que sabe tudo e todos têm que me obedecer. Então, o que me provoca uma pergunta que eu queria te trazer, que é como que você chegou, né? O que te provocou na sua vida pessoal? Como foi a sua jornada que te provoca para esse estudo, né? O que te trouxe para esse mundo? Legal, legal, Paula. Então, eu tenho uma trajetória de formação acadêmica em gestão de negócios, né? Numa universidade incomum, não tão anormal, porque o normal é o que mais tem, né? E o anormal é o que menos tem. Então essa é uma universidade anormal nesse sentido, onde a meditação é a base do ensino. É uma universidade que foi fundada por um mestre indiano, que fundou a meditação transcendental, que eu aprendi com 18 anos. E eu fui estudar nessa universidade. É uma universidade que tem um currículo como outra universidade qualquer, porém ela também tem. Eu também estudei outras matérias relacionadas ao conhecimento védico e estudei, me formei em gestão de negócios e
meditamos diariamente lá, né? Faz parte do currículo, a prática e cursos avançados de meditação, enfim. Porém, o curso de gestão, né, de negócios. E eu, quando me formei, em 98, eu fui trabalhar com gestão. Né? Eu fui trabalhar com empresa. Eu queria trabalhar com negócios. E fui fazer isso. E ao longo dos anos, né, até 2012, 12 para 13, que eu fundei a Mantri, né, quando eu decidi que eu realmente tinha que levar para as pessoas o que eu mais acredito. Eu acho que as pessoas podem viver uma vida mais em paz. E aí toda essa construção se dá muito por conta da minha experiência nesse mundo corporativo, né? Onde eu passei por diferentes setores, né? Trabalhei com varejo, com tecnologia, com segurança alimentar, enfim, e eu percebi, né, que o grande objetivo corporativo é o lucro em primeiro lugar. E eu acho que toda a construção da liderança que você colocou, né, que é a construção que a gente aprende desde cedo, né, que a gente aprende na escola, é uma construção com esse fim, sabe? É uma construção para o lucro financeiro em primeiro lugar. E eu acho que eu discordo desse olhar, né? Então, o meu trabalho, essa minha construção foi muito em cima da desconstrução desse olhar, né? Trazer o olhar para o propósito da sua empresa, do seu negócio. Você tem um negócio e o seu negócio só sobrevive se ele der lucro, né? Tudo bem, a gente vive, né, num mundo onde o capitalismo é o regime, o capitalismo trouxe coisas muito boas para a humanidade, né, mudanças muito positivas, né? Mas eu acho que a forma com que o capitalismo existe hoje, ele é um capitalismo com foco no lucro. Então, o treinamento é que você faça de tudo e qualquer coisa para chegar nesse lucro, né? E isso é instigado desde que a gente está na escola, como você falou. E aí depois a formação acadêmica passa por isso, né? Então, para mim, foi a minha trajetória, né, dentro desse universo da gestão, né, e dentro da minha vida, né, trabalhando com empresa e pessoas, né, eu liderei equipes, eu treinei equipes, né, percebi muitas coisas, né, que dentro do que eu acreditava, eu não conseguiria sobreviver nesse ambiente corporativo e nem não tinha um desejo muito profundo de estar ali, né? Foi quando eu decidi fazer essa transição, né, em 2012 para 2013, quando eu estava fazendo uma startup aqui no Rio, eu tinha voltado para o Brasil, e essa startup não deu certo, por vários motivos, né, como a maioria das startups, faz parte, é um grande aprendizado quando não dá certo, inclusive. E numa conversa com um grande amigo que tinha investido na startup, né, ficou claro, né, ele falou, pô, você não tem a paixão por isso, né? Eu falei, não, eu tenho paixão eu acredito nisso, mas realmente a minha paixão é outra, né? Eu acredito muito mais em levar a paz para as pessoas, o bem-estar para as pessoas, ajudar as pessoas a enxergarem que elas têm uma capacidade de viver nesse mundo aí corporativo, né, com muito mais paz, com muito mais bem-estar e com muito mais produtividade como consequência, né? E entender que a gente não precisa viver, que a gente pode viver num ambiente onde o lucro é importante, mas
que a gente não precisa dar essa prioridade, né? E hoje eu tenho clareza disso, de que a prioridade de uma empresa, de uma instituição, seja uma empresa, seja um hospital, seja uma instituição de ensino, seja uma instituição pública, né? O principal objetivo, o propósito, não pode ser o lucro. Não pode ser o lucro. Isso desvia completamente todos os planejamentos e todos os passos que a liderança tem que dar quando ela vai dar a direção, né? Então, esse direcionamento tem que existir um propósito que transcende o lucro, que é maior que o lucro, que é quase que absoluto, permanente, né? Então eu faço esse caminho, né? Dentro desse trabalho eu faço esse caminho, né? De levar o olhar da liderança para esse lugar do propósito. Onde está o que é isso que é absoluto, que é permanente, né? Entre aspas, nada é permanente nesse mundo, mas o que é mais permanente, né? Dentro do que essa empresa se propõe a fazer. Como que, porque assim, para mim, eu li um livro há pouco tempo que é sobre propósitos de empresas mesmo, e a partir do momento que você tem um propósito, você como o criador dessa empresa, ela é a sua vida, ela não é mais, né? Ah, eu preciso ir, acordar cedo e trabalhar, né? Não, você vai achando horas e você vai se moldando e aquilo vai fazendo parte do seu movimento diário sem um formato rígido, porque você tá e ele já é o seu propósito. Então ele traz uma paixão e principalmente assim, né? Independente do propósito que seja, mas vou falar do meu que é o que me move, mas assim, eu acordar todos os dias e saber que eu posso criar ferramentas novas e que eu posso ajudar a impactar a vida de outras pessoas e que outras pessoas podem viver melhor por algum estímulo que eu posso provocar, isso para mim é o meu grande propósito, porque sim, num lugar utópico dentro de mim, eu quero que o mundo se cure, eu quero que, não que eu saiba a cura, porque cada um faz a sua própria cura, só que eu quero abrir portas para que as pessoas consigam se encontrar, assim como foi importante para mim me encontrar e desbravar as minhas portas, é como se eu já conhecesse algumas e falasse, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, que você pode encontrar muita coisa legal para te ajudar nessa jornada. Então, nada me dá mais prazer do que isso. Assim como para você, então, quando você está com o propósito, ele passa a ser o todo, ele passa a ser a sua vida também, e consequentemente o lucro vem, se você fizer, lógico, né, com disciplina, estudo, né, com ritmo, enfim, tem uma série de outros pilares importantes dentro desses, como autorresponsabilidade, você está lidando com outras coisas ali. Mas quando você agora, nesse momento, assim, minha pergunta é muito assim, as pessoas que trabalham em corporações hoje, que estão passando por esse momento de transição, e os líderes dessas empresas também. O que você sugere? Como que a gente pode fazer para mudar a partir de agora? Assim, então entendi que eu tenho que olhar para esses pilares, entendi que tem coisa em desalinho aqui na minha realidade. Como que a pessoa pode fazer em casa agora, até nesse momento pandemia, home office e tal? O que você sugere para ela começar a entrar nesse lugar de paz, para ela começar a se estudar e entrar num lugar da sua liderança criativa da sua própria vida, da liderança consciente da própria vida? Você diz qualquer pessoa da empresa, né? Não importa se é a liderança ou não. As lideranças ou não. Meditar diariamente. Praticar a meditação. E técnicas de respiração. Ambas são importantes. E se você não sabe onde começar, né? Se a pessoa não tem ideia, né? Existem meditações guiadas, né, muito disponíveis hoje na internet. É uma forma de dar um primeiro passo, de começar a silenciar. Silenciar.
silenciar diariamente, né? Parar. E a meditação guiada é um bom primeiro passo porque vai te conduzir para esse silêncio, né? E eventualmente você aprender uma técnica, de fato, né? Você aprender uma técnica ou algumas técnicas para você ter uma independência nessa prática diária. E eu enfatizo o fato dela ser diária, Paula, porque é a prática diária que faz a diferença de verdade, né? Então, não adianta a gente almoçar uma vez por semana, né? Não adianta. Então, a gente precisa um pouquinho todo dia, né? A gente precisa um pouquinho todo dia. E também não adianta a gente comer o dia inteiro, só um dia, né? Então, a gente precisa desse equilíbrio, dessa dosagem diária da prática. Então, todo dia um pouquinho, todo dia silenciar um pouquinho. E aí você começa a perceber que esse silêncio existe em você. Você começa a perceber aos poucos que a felicidade brota de dentro de você, né? Que ela está ali disponível, né? Que é a nossa essência, está ali, né? E essa prática diária vai te dando um pouco mais de conforto interior, um pouco mais daquela sensação de paz, né? Aquela sensação que a gente tem quando a gente está confortável num lugar, né? Quando a criança está ali no colo da mãe, né? Aquele conforto, aquela coisa que, ok, eu estou em paz aqui. Então essa paz vai trazendo para a gente mais clareza, vai trazendo para a gente, né, mais presença, a gente vai conseguindo aceitar mais o que a gente sente. Por quê? Porque a gente começa a perceber o que a gente sente, né? E vai dando um impulso para a gente se conhecer cada vez mais. Então, na minha opinião, a meditação, principalmente, as técnicas de respiração também vão trazendo esse lugar de presença para a gente, esse lugar de paz. E aí, a partir daí, você pode procurar um curso, fazer um curso para conhecer técnicas, para que você tenha um pouco mais de independência, né? Para que você não dependa de práticas guiadas, para que você aprofunde um pouco. E você vai percebendo o seu conforto dentro do que você está fazendo, dentro do seu trabalho, né? Você vai percebendo os seus desconfortos também e o que você precisa mudar para melhorar, aonde você está deixando de entregar, aonde você está exagerando, aonde você está se maltratando, né? Se agredindo, né? Porque isso é muito comum, né? Por conta desse movimento de pressão, de competitividade, de produtividade, de entrega, né? A pessoa acaba se colocando num lugar muito de muita agressividade, né? De autoagressividade, né? E aí quando você vai ver, você odeia o seu trabalho, mas muito por conta de como você tratou a si naquele processo. E tudo bem chegar um momento em que você não quer mais fazer o que você está fazendo. Todo mundo quer crescer, todo mundo precisa crescer, expandir, né? Não digo expandir nessa escada corporativa, né? Eu digo expandir enquanto ter mais conhecimento, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, né? Então, eu acho que esses são os passos que eu enxergo como passos mais importantes dentro desse cenário que você descreveu.
E você, né, eu estava olhando um pouco a sua página, você tem algumas meditações guiadas, então acho que nessa primeira procura até dá para se aproximar um pouco do André, entrar um pouco, ver como que você se sente com a meditação oferecida. Tem um monte, né? O que não falta hoje em dia são meditações guiadas, exercícios de respiração. Então, está tudo muito disponível online, tudo muito disponível para todo mundo. E eu sei, assim, existe também um mecanismo de defesa de muitas pessoas, falando, putz, vai, vou meditar, agora todo mundo só fala em meditação, né? Tá, meditação é... E não é, na verdade, eu acho interessante desmistificar isso mesmo, porque... e você experimentar e se dar uma chance, assim, né? Porque, sim, existe um... Eu vejo isso cada vez mais, muita gente falando, mas cada pessoa tem a sua experiência. Então não adianta, né? Lógico que para mim é uma prática importantíssima e que mudou minha vida também desde, né, de 2008 que eu comecei a meditar. É muita meditação, muito autoconhecimento, muitas descobertas, uma leva a outra, que leva a outra. É uma caminhada, só que a gente é o caminhante. E a gente tem que honrar essa nossa caminhada. A gente está aqui para quê? Para a gente pegar a nossa vida no momento que está agora e dar para as corporações, ou a gente ainda quer viver nesse modelo, eu dou minha qualidade, minha saúde sem receber muita coisa em troca, ou eu sou aquele líder que chega em casa cansado porque eu estou tendo que seguir um sistema que eu já não acredito mais. Chegou a hora de olhar para você, o que você quer construir, o que eu quero, por que eu estou infeliz? Eu estou infeliz? Eu não estou? Se observa, né? E começa, e a meditação ela é uma ferramenta de observação, você vai começar a se observar. E você tem que dar um primeiro passo. E às vezes não vai, tipo, você não vai pensar agora, eu tenho que meditar todos os dias pro resto da minha vida. Você já vai olhar para aquela caminhada, já vai achar impossível e já deu errado. Sufocante. É. Então coloca uma meta pequena, eu vou testar durante 3 dias uma meditação diária e veja como é que vai isso. Aí depois desses 3 dias, eu falo assim, cara, eu acho que às vezes eu consigo mais uns 3. Ah, não gostei dessa, vou experimentar uma outra. Então, prazos curtos, né, André? Para mim, eu acho que é uma das coisas que para mim foi muito importante, porque tem muitos tipos de meditação. Às vezes você vai cair com uma que não foi muito legal, de repente a outra foi legal, de repente você tem mais empatia com aquele outro cara ou com aquela outra pessoa. Enfim, mas é hora de se investigar. Eu acho que é um pouco disso que a meditação traz, né? Se investiga, porque daí você vai começar a ter mais clareza, você vai começar a pensar melhor, você vai começar a entender que tem muitas outras coisas que você pode fazer para te fazer feliz, só que você precisa de clareza para conseguir se enxergar, senão você vai estar sempre dentro desse emaranhado mental, né? De tipo, uma coisa pede a outra, eu preciso fazer isso agora, daí eu vou ter que fazer isso. A gente tem horas que a gente não para, né? Fica nessa. Se a gente não cortar um pouco esse fio e. Tá bom. Aí você medita, aí você respira, aí você começa a dormir melhor, aquilo tudo que você trouxe dos hábitos, né? Aí você começa a dormir melhor, você fala, cara, eu vou me alimentar um pouco melhor, porque realmente eu preciso honrar esse meu corpo, porque eu preciso dele pro resto da minha vida aqui. Nessa vida aqui eu tenho que estar com ele bem, para não estar lá na frente com questões mais complexas. É muito lindo, né? É uma honra, acho que tudo isso, o que eu vejo, André, assim, é muito lindo o seu trabalho, porque é você pegar e realmente trazer paz para a vida das pessoas, né? Você dá a direção de tipo, olha, gente, dá para ter paz. E assim, o que mais precisa mesmo, por isso que realmente é muito lindo o que você faz, é de trazer isso para as corporações. Vamos abandonar um pouco desse sistema antigo, porque todo mundo merece, né? Do líder, do CEO a pessoa da limpeza, a moça que serve o café, ou enfim, todos precisam estar numa harmonia e ir para casa, dormir bem, né? E ter um pouco mais de tempo e olhar para. E eu acho que agora é uma super oportunidade, né, André? Home office, assim, para muita gente, quem pode, quem não pode também ter um pouco mais de tempo para lidar com a própria vida. O que você sugere aí para a gente finalizar, que já foi quase 1 hora, gente? Muito louco. É, muito bom. Essa pandemia, né, a gente está aí
mais em casa, né? E eu acho que é importante as pessoas entenderem que não adianta a gente, entre aspas, se matar de trabalhar, porque de que adianta, né? Em nome de quê? Em nome de quê? Em nome de quem? Né? Para quê? Essa reflexão é muito importante, né? Essa reflexão, ela acontece a partir desse silenciar, né? E eu acho que muitas pessoas podem se ver num lugar de medo para fazer essa reflexão, né? Eu acho que esse exemplo que você deu dessa resistência das pessoas em aceitarem, né, um silenciar, né? Ah, mas todo mundo fala de meditação agora, e virou moda. Sim, é verdade, né? Muita gente fala. Quando comecei era o oposto, ninguém falava e eu era o estranho, né? E, e às vezes eu olho e falo, nossa, muita gente está falando de meditação. Que bom, né? Que bom. Que bom porque as pessoas estão reconhecendo a importância, a ciência está mostrando a importância. E eu acho que esse silenciar é fundamental para a gente refletir o que a gente está fazendo, né, que passos que a gente está dando. Eu acho que essa pandemia foi um grande aliado nesse sentido, né, uma grande aliada nesse sentido de quase que forçar essa reflexão, né? Meio que a natureza falou, tá, agora você não tem muita escolha, você vai ter que refletir. Ou você vai pirar, né? Então, acho que as pessoas que não conseguiram parar para refletir e começaram a, entre aspas, pirar, né? Entrar num... Elas tiveram que procurar algum tipo de auxílio que levaram à reflexão, né? Que levam à reflexão, né? Então, essa parada foi fundamental, eu acho, nesse sentido, né? Para a humanidade como um todo. E eu espero que a gente não volte ao normal, entre aspas, né? O que é o normal, né? Mas eu acho que a gente, considerando o normal, o que a gente vivia enquanto humanidade até o início da pandemia, eu espero que a pandemia tenha trazido reflexão suficiente para as pessoas compreenderem o mínimo, né? Que seria, peraí, não está legal assim, não tá legal assim. Essa vida corrida, o tempo todo, né, dentro da gente, aquela ansiedade para fazer alguma coisa, né, essa correria de ter que ganhar dinheiro, mais dinheiro para pagar mais conta, para pagar conta, para tirar férias e voltar e trabalhar mais e não ver os filhos e, né, não ter saúde, né? Então, eu espero que as pessoas tenham usado a pandemia, se é que ela já acabou de verdade, ainda existe esse questionamento, né? Que as pessoas tenham usado a pandemia para refletir em como o mundo pode ser melhor, como a gente pode, na nossa vida individual, viver com hábitos melhores. Se cada pessoa, né, a paz mundial começa na gente, né? Se cada pessoa viver mais em paz, né, a gente vai ter um nível de paz maior no ambiente que a gente está. Então esse é o meu esse é o meu desejo, né? Essa é a minha a minha não sei, a minha visão, né? Que eu acho que a pandemia tem a possibilidade de trazer. Não tenho certeza se isso vai acontecer, mas espero que sim. É que assim seja, né? Que realmente
assim como a pandemia começou, eu tenho uma visão que eu gosto, que me traz muita esperança, muita, né, nesse, no global mesmo, que a pandemia começou com uma pessoa infectada, né? E hoje a gente está nesse lugar global, né, de tudo, de cada país lidando com as suas questões, cada pessoa. Mas é uma questão individual, né? Então, assim como a gente tem o poder individual de conseguir passar um vírus, ou enfim, coisas podem ser disseminadas a partir de uma pessoa, coisas boas podem ser disseminadas a partir de uma pessoa. E quando a gente começa a vibrar na paz, no amor e realmente no coletivo, ele também consegue impulsionar muita gente para um lugar de mudança, e a gente começa a perceber que a gente não está só. Porque eu acho que existe sim o medo da mudança, existe sim o medo da transição. Eu já passei por esse medo, acho que todas as pessoas que eu conheço que já lidaram com autoconhecimento já tiveram que enfrentar muitas coisas, muitas sombras e dores. Não é uma caminhada linda, maravilhosa, cheia de flores, né? É uma coisa que você tem que lidar, você chora, dói, é ruim, tem desconforto. Mas quando a gente olha para alguém, que a gente sempre tem alguém que a gente admira muito, né? A gente sempre tem uma pessoa que é um exemplo para a gente. Pode ser um exemplo desses macros, né? Dos nossos líderes mundiais, da existência, como pode ser um primo, um tio, alguém que nos influencia a ser uma pessoa melhor. Assim como tem um cara que também pode influenciar a gente a ser uma pessoa pior. Então, olha para esse cara que te influencia a ser uma pessoa melhor. Vê como que é a relação dele com as outras pessoas, vê como que é a relação dessa pessoa à vida. Entende que isso pode passar a ser seu, porque muitas vezes a gente acha que é muito distante e é muito difícil. E não é tão distante nem tão difícil, só que precisa dar o primeiro passo. E o passo é nosso, e a gente tem que... uma vez que a gente fala sim para o outro, às vezes a gente fala não para a gente. Se a gente começar a mudar isso e começar a falar sim para você e não para os outros, entender o valor do seu sim interno, de não, eu não vou mais me deixar ser abusada por aquela relação, ou não, eu não vou mais deixar e falar sim para o meu chefe para tudo que ele me fala, porque eu também preciso colocar aqui a minha opinião, porque eu acho que a empresa vai melhorar se a gente fizer alguma coisa diferente. Sair um pouco daquela zona que a gente acha que existe, porque o que agora a gente tem nas mãos, né? No nosso presente, no aqui e agora. A gente tem mais tempo, que a gente sempre teve correndo atrás, a gente sempre queria mais e mais e mais e mais, eu não sabia como conseguir conquistar isso. Está com o tempo na mão, gente. A gente consegue ter uma gestão melhor desse tempo. A gente consegue fazer um pouco mais do exercício que você falou ali no começo. A gente consegue usar um pouco mais de tempo para fazer meditação, né? E a gente tem a oportunidade de transformação agora, aqui, agora. A gente está num momento que o mundo parou, né? As coisas estão mudando. Então, para mim, eu vejo esse nosso papo como um grande gatilho para a gente usar como oportunidade no tempo que a gente tem para se reconstruir, né? E reconstruir com essas ferramentas. Entenda você em todos os seus contextos, mas para você se investigar mais. Eu acho que é isso que a gente busca, isso que eu acho que vai transformar o mundo mesmo, e que cada pessoa é única e cada pessoa tem os seus dons e a sua beleza e a sua manifestação, que é muito importante para o todo, né? Não existe mais e menos, na minha opinião. Linda fala, concordo, concordo. Muito legal, é isso aí. A gente tem que se observar e cada vez que a gente se observa mais, a gente consegue entender, né, o que a gente de fato, né, quer fazer naquela fase da nossa vida, né? E honrar isso, né, se honrar. Muito importante. Dizer sim para você. Muito bom isso. Eu adorei. Obrigada de novo, André. Vou deixar o pessoal. Também adorei. Foi uma honra mesmo. É uma honra ter você próximo a mim e a todo esse universo. Prazer. Uma honra. Obrigada.